Olá. Boa noite, Martinha. Estamos ao vivo. Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos mandar o aviãozinho aqui, né? Para as pessoas que a gente conhece. Para a gente poder começar aqui a nossa live. Com um assunto tão relevante, né? Que é o Outubro Rosa. Tô toda de rosa aqui, ó. Rosa no batom, rosa no óculos, rosa na blusa, rosa na unha. Vamos colorir de rosa aqui hoje a nossa live. Vocês estão me ouvindo bem? Só coloca uma mãozinha aí, porque aí qualquer coisa eu nem coloco o fone. Boa noite. Vamos aproveitar e convidar todo mundo? Bora, pessoal. Todo mundo entrando. Convidando aqui bastante gente. E aí, vamos ver quem tá entrando. Oi, Biana, tudo bem? Eu vou colocar o... Martinha, você já quer ir entrando? Martinha, já quer ir entrando? Tá fazendo barulho? Então vou tirar o fone. E agora? Eu tô achando estranho aqui também. Será que a gente vai ter que fechar e entrar de novo? Porque eu não tô conseguindo convidar vocês. Tá muito estranho. Talvez eu tenha que sair e entrar aqui de novo, gente. Não apareceu pra vocês aí, Marta, que aparece assim, convidar para fazer parte. Alguém me dá um retorno? Porque pra mim não aparece pra eu convidar vocês. Nem Martinha, nem Rita. Ó, vou adicionar como moderador. Vê, Marta, se agora vai. Ó, a Ritinha apareceu aqui a solicitação. Oi. O primeiro foi. Rita, tá? Ai, ai. Oi, pessoal. Olá, pessoal. Eu tô aqui sozinha por enquanto, pra gente começar logo, porque eu tô esperando as meninas me mandarem a solicitação. A Ritinha acabou de me mandar aqui de novo. A Ritinha é nossa Nutri, que vai ajudar a gente. Consegui. Pronto. A Martinha também. Martinha, oi. Aí, Boa agora sim. noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite para todo Tudo na mundo. paz? Tudo na paz. Eu acho que sim, né? Agora acho que vai, né? Desculpe, que acabei de entregar a paciente voada para poder estar aqui com vocês. Pronto. Podemos começar, gente? Já todo mundo já mandou o aviãozinho aí para aproveitar o tema de hoje, o Outubro Rosa. Eu vou só ficar aqui de mediadora, né? Que a gente tem duas profissionais aqui da área de saúde que vão ajudar a gente, né, nessa noite aqui, nessa
nessa nossa live aqui, para poder a gente ajudar, né, o máximo de mulheres, né, possíveis. E, obviamente, os rapazes que estão aqui, né, eles vão também poder ajudar, né? Olá para todo mundo, acenando aqui para todo mundo, Eriquita. Então, gente, vamos começar? A Martinha, nossa médica, ela está dentro de uma, dentro de uma ambulância, que ela já avisou aqui, então não se assustem. Vamos lá. Gente, primeiro, boa noite, né? E, logicamente, a gente vai deixar essa live gravada para poder, né, a gente mandar essa live depois gravada para as pessoas que a gente conhece, que estão precisando de ajuda. Também as mulheres que também não, né, ainda não foram diagnosticadas com nada e nem vão, né, algum dia, mas para prevenção, para poder realmente a gente abrir um pouco a mente e falar um pouco sobre esse assunto. E assim, o que eu venho colocar aqui, né, para apresentar um pouco sobre essa questão do Outubro Rosa, é sobre como surgiu, né, esse mês, né, por que no outubro, por que rosa, né, e por que colocar o Outubro Rosa como uma coisa tão importante, né, e como que surgiu isso. Na verdade, eu até coloquei isso no meu grupo lá do Facebook, que é um grupo fechado. Eu pesquisei, né, para a gente poder entender um pouquinho de como que surgiu, e na verdade a ideia veio dos Estados Unidos, né, como uma boa parte, né, das ideias que a gente tem aí que são interessantes, acaba que essa ideia também veio dos Estados Unidos, quando vários médicos acabaram se reunindo, né, para poder todos eles ao mesmo tempo falarem sobre o assunto. Então acabou sendo, né, no mês de outubro, e todos os olhares voltados e todos eles tentando passar, né, essa visão de que precisa de prevenção, precisam fazer os exames, precisam, né, do toque, essas coisas todas que a gente já ouve falar, né, na televisão, nos programas de televisão. E a gente está vindo aqui também para poder, né, fazer esse serviço, né, para todo mundo aí, que a gente sabe que está precisando muito, né? Todos os dias a gente ouve falar de alguém, um amigo uma amiga que foi diagnosticada com câncer de mama e tal. Então, assim, a gente precisa realmente falar sobre o assunto. E aí, quer dizer, com essa questão, né, de ter surgido essa ideia dos médicos de se reunir em outubro, né, para poder dar uma atenção maior a esse tipo de assunto, logo depois teve a aprovação, né, do Congresso Nacional lá dos Estados Unidos. Agora, tem aí também a questão do símbolo, né? Tem a simbologia lá do lacinho rosa, né, que hoje a gente usa para poder todo mundo entender que ali tem, né, alguém trabalhando em prol, né, dessa ideia e tal, dentro daquele mês de outubro. Esse lacinho, ela veio numa corrida de rua em Nova York e foi realizada por uma instituição que estava, né, com esse olhar aí voltado para essa questão do câncer de mama, as pessoas que já tinham sido diagnosticadas e tal. Então, foi apenas para as pessoas se identificarem que elas estavam correndo ali, né, com esse objetivo, né, de apoiar, né, essa ação, né, de Outubro Rosa. Foi numa corrida. Isso foi lá em 1990. No Brasil, desculpa, no Brasil só aconteceu em 2002, tá? Quando lá em São Paulo pegaram o obelisco, que é um monumento, né, de São Paulo que é bem conhecido, e eles coloriram o obelisco com a luz rosa, né? Hoje em dia a gente vê muitos né, monumentos assim espalhados pelo Brasil fazendo isso, né? Inclusive o Cristo Redentor, né, no Rio de Janeiro já fez isso também, faz no Novembro Azul também, né, que é no mês que vem. Isso é muito legal porque acaba que muita gente acaba se identificando, ajudando a conscientizar. A gente pode fazer ações que podem ajudar muita gente que precisa nesse momento, tá? Então, assim, para dar né, pra gente colorir aqui um pouco mais de rosa, Ritinha também já está ali, ó, preparada. A nossa médica linda, favorita, já tá
o cabelo está rosa, né? Já está aí no clima, exatamente. Então, agora eu vou deixar a Martinha, né, doutora Marta Santa Maria, uma hematologista super conceituada, né, de Niterói, né, muita gente conhece a doutora Marta, né, pra gente, os mais íntimos aqui, Martinha, né, que é nossa amiga, nossa colega de trabalho, né, no trabalho que a gente faz em paralelo. Então, agora a gente tem que dar aqui boa noite para nossa médica linda aqui, que vai ajudar a gente com essa parte, né, dessa parte médica dessa questão que a gente está trazendo aqui hoje. Boa noite, gente. Tudo bem? Só queria ver o retorno do som. Está legal? Está nos vindo legal? Beleza. Gratidão pelo convite. Me sinto muito honrada, Renatinha, Ritinha, por a gente estar aqui hoje reunindo vários saberes, trocando nossas habilidades. E uma das coisas mais importantes que eu tenho paixão na medicina é cuidar de quem cuida. A mulher, historicamente, sempre está cuidando da mãe, os filhos, o marido, o vizinho. Sempre ela está se doando. E por isso, muitas vezes, deixa para trás o autocuidado. Então, para mexer no é o amor próprio. Primeiro, o cuidado. Primeiro com a gente. Se a mulher ela está cuidada, suplementada, vai no ginecologista uma vez por ano, no mínimo, pelo menos ela tem, né, o cuidado de estar sempre com sua saúde em dia. Então, mulher, todos os anos é uma responsabilidade ir no ginecologista. Assim como os homens têm que ir em novembro, falaremos do novembro azul, por que o homem tem que ir. Então, é um chamado para o autoexame das mamas, principalmente foi escolhido o câncer de mama porque é um dos mais representativos na história do câncer. E a mulher, às vezes, não dá importância a um nódulo, uma manchinha, uma coceirinha, uma bolinha aqui, uma bolinha ali. E isso é determinante. Por favor, tem que fazer o autoexame. Tem muita bibliografia que vocês veem na internet, nos hospitais, como é no sentido horário, como é que você faz o exame no banheiro, ou pode fazer deitada, principalmente quando está tomando o seu banho, como é que faz a palpação da axila e da mama, ou deitada, fora do período menstrual, para que a influência hormonal não altere a sensação. Por quê? Quando a mulher se apalpa, ela sente grão de arroz. Isso é normal. Você se lembra quando você está fazendo o autoexame, vai passando pela mama toda, são como grãozinhos de arroz. Quando você vê que esses grãozinhos cresceram, opa, já é um alerta. Tem que ir e conversar com o seu mastologista, que é o médico especialista na saúde da mama. Ginecologista também orienta? Claro que sim. É o principal médico que a gente tem mais confiança, intimidade para falar as coisas. Então, não fique calada. Qualquer mudança tem que ser falado. E uma das coisas, os fatores de risco, são muitas as causas para ter câncer, de diferentes tipos de câncer. Estamos falando aqui de mama, por outubro rosa. Mas as mulheres já vêm, e os homens, 1% do câncer de mama no mundo, o homem tem também. 25% dos cânceres no mundo são da mulher. Então, abra o olho, é uma fatia muito grande, representativa, que a gente tem que dar atenção. Então, por isso a importância, por estamos aqui, aí tem muitas causas. Nasce com gen e ele fica lá dormindo, incubadinho, quietinho. E através da estimulação alimentar, comer besteira, comidas que são muito industrializadas, fumar, um cigarro não só dá câncer de via respiratória, as pessoas se enganam. O cigarro tem mais de 1000 substâncias nocivas para nosso corpo, então, por favor, não se engane. Pode estartar muitas doenças, outros tipos de câncer. A obesidade, o sedentarismo, a poluição, ficar em lugares onde tem muita 5G, aquelas torres gigantes que tem muita radiação. Quem trabalha na radiologia, né, lembra que eles têm que usar aquele medidor
que idosa, a quantidade de energia. Tem nas questões familiares também, né? As famílias já vêm com esse traço, um defeito de fábrica, e ele é bem marcado, a pessoa bem marcada com aquele gene. E por algum motivo, seja estresse oxidativo, doenças autoimunes, pró-inflamatórias, alimentação, tudo que eu venho falando, essa célula é suficiente uma célula perder o controle para se multiplicar de forma bagunçada, desordenada, mandar informações metabólicas para outras células e produzir a bagunça. E essa bagunça leva à replicação celular, o que a gente chama de o câncer, né? Então, são os oncogenes que vêm com essa alteração e produz, tipo, uma guerra, né? Dentro do nosso organismo. Então, por isso a importância do diagnóstico precoce. Toda vez que a mulher se ama, vai no ginecologista, conversa, está fazendo prevenção. E é mais fácil você diagnosticar no estado inicial de qualquer tumor que quando já está avançado. Tem muitas mulheres que não falam, tem medo, ficam acanhadas. Não, liberte-se. Eu sempre falo em todas as nossas lives, por favor, não fica calada. A importância de ter uma amiga, a mãe, uma irmã, aqui que todas somos amigas e estamos compartilhando informação relevante, então, por favor, ame-se. Primeiro você. Estando você bem, você consegue dar conta do recado para ajudar as outras mulheres, ajudar sua família. Então, assim, os fatores de risco são muitos, muitos. Então, por isso que todo mundo diz que a pessoa morre pela boca, né? O peixe morre pela boca, né? Pelo que come. Tudo que entra na sua boca, ele vai ser transformado. Ou edifica o ser humano, ou maltrata através das doenças. Então, a importância Marcinha, pode falar. mas assim, estatisticamente falando, né? É, questão de quantidade, né? Que a gente sabe que tem essa parte médica, né? De estatística, o que que a gente acaba tendo aí anualmente, né? E também assim, o que eu percebo, né? Lógico que eu sou leiga no assunto, né? Mas a gente percebe cada dia mais, eu ouço muito isso também, né? Tipo assim, nossa, gente, mas é muita gente com câncer ultimamente e tal. Então, assim, me parece que essa fatia aí, que é genética, ela já deu uma modificada, né? Eu acho que lá atrás a gente tinha esse medo quando tinha alguém na família e aí ficava, né, mais focado nisso. E eu acho que agora a gente está criando os nossos cânceres, né? Eu acho que agora a informação ela está mais fácil, acessível para todo mundo, entendeu? Então, quando a informação fica mais acessível no Google, na internet, mulheres se autoajudando, né? Se reunindo nos grupos, conversando, nas clínicas fazendo prevenção, você pode pensar em duas coisas. Ou antigamente era subdiagnosticada, porque não se falava, e não tinha tantos recursos, ou a pessoa, quando chegava a fazer o diagnóstico, já era tarde demais. Então, você perdeu esse tempo importante, que é o tempo ouro, que nós médicos falamos. Existe o tempo ouro dourado, que é essencial para fazer diagnóstico de doenças de forma precoce. Mas, hoje em dia, a gente vê, pelo menos, meninas, não precisa ter vida sexual ativa para ir no ginecologista. Não, não, não. Antes de menstruar, eu converso com todas as mães e as filhas dos meus pacientes. Leva a filha, porque ela precisa ter intimidade, conexão com o ginecologista, saber como o corpo dela está evoluindo, como o corpo está crescendo, quais são as coisas que podem acontecer. Outros fatores de risco que eu esqueci de falar e que é muito importante falar é o uso de anticoncepcional a longo prazo e o uso da reposição hormonal na mulher na menopausa. Então, olha que interessante. Existem marcadores que a gente tem que ficar muito atento, né? Quando a menina tem a menstruação muito cedo e quando a mulher tem a menopausa muito tardiamente, exemplo, a menina menstrua 8 anos, a mulher tem a menopausa acima dos 55, 60 anos, abre o olho, porque são marcadores que alguma coisa pode acontecer errada. Quando a mulher não tem filhos, também,
uso hormonal, muitos hormônios por muitos anos, e aí tudo isso tem que ser falado. Então, por isso a importância, mulheres, que vocês estejam sempre antenadas, ligadinho. Eu sempre falo, olha só, coloca pulga atrás da orelha. Sempre. O clínico, eu faço clínica de hematologia, eu gosto da clínica e não deixei de fazer isso porque eu gosto de transformar e de ajudar e de alertar as pessoas para mudar seus hábitos e para que eles tenham consciência da sua vida e da sua saúde. Não é só chegar e brigar com o paciente porque não fez isso, porque não fez aquilo, ou nem olhar para a cara do paciente. Pelo contrário, é aproveitar esse momento que ele está abrindo seu coração, sua vida, sua saúde, ele está sendo vulnerável, porque ele está abrindo o seu mundo para você. Então, aí para os profissionais da saúde, também eu falo, o olhar atento, o olhar humanizado e sempre escuta ativa. Mais escuta, menos fala. Deixe que o professor, que o paciente, a mulher, o homem que for, se abra, diga tudo o que sente. Se a pessoa é tímida, como eu já vejo algumas mulheres tímidas, então eu vou puxando com perguntas que são bem assim, que vão ajudar a ter respostas que são interessantes para mim e vou melhorando a empatia, né, o relacionamento para que a pessoa fale. Então, por isso, meninas, por favor, conversem, não fiquem caladas, não fiquem acanhadas. É um mês no ano, outubro rosa, mas o cuidado são 365 dias. Ah, mas então nas freiras não tem que ir na ginecologista? Claro que tem que ir. Elas são mulheres, elas estão embaixo da influência hormonal. 15 dias são estrogênio, 15 dias são progesterona. E isso mexe com no seu corpo. Então, a mulher não teve filhos, tem que ir. A mulher tem muitos filhos, vai também. Está na menopausa, com certeza, mude seus hábitos de vida. Então, estilo de vida. É você estar mais saudável, ser mais saudável e multiplicar informação relevante. Então, eu vou chamar aqui a Rita Thomas também, que ela é nutricionista, e ela vai dar umas dicas maneiras. Por quê? Porque a gente pode dar um tempinho também para que as pessoas façam algumas perguntas. Eu acho muito bacana quando a pessoa que está do outro lado pode expor uma dúvida. E a gente aprende muito através das dúvidas, Verdade. através das questões, né? Então, esse é meu Isso recado. Eu aí. vou continuar conversando com vocês, mas eu vou chamar a Ritinha para que ela nos diga todas as coisas boas que a gente pode fazer. Para quê? Para mudar esse cenário que verdadeiramente é muito triste. Você perder uma amiga, um familiar, por um câncer que poderia ser evitado, ou pelo menos controlado. E vou falar uma coisa para vocês. Hoje, pesquisando para esta palestra, esta live de hoje, temos, mas ainda não oficial, daqui a 8 anos, em nome de Jesus, mais ou menos para 2030, vacinas para o câncer. Os imunologistas estão Eu vi fazendo isso hoje também. muitas pesquisas para poder desenvolver vacinas que mexam com os oncogenes, que mexam com nossos genes e que a gente possa ter um cenário diferenciado. Então, muito obrigada. Eu vou continuar aqui, tá? Estou trabalhando, mas é um prazer Isso enorme estar aqui aí. com vocês. E a Ritinha vai vir também a trazer um monte de informação E, legal, tá, meus amores? isso, e independente também da vacina, né, Martinha, de uma forma ou de outra, não só para o câncer, a gente precisa estar bem, né? Eu acho que o nosso corpo precisa estar forte para o que vem, né? Para o que vier. Então, independente de ter uma vacina ou não, a gente precisa estar atento aí para poder a gente estar forte É, para qualquer a gente tronco, não né, pode, Ritinha? exatamente, a gente não pode depender que porque tem uma vacina vai deixar de fazer o que foi falado aqui. De Isso forma aí. alguma, não é isso, pelo amor, é a autorresponsabilidade do ser humano saber que seus hábitos têm que estar em dia, sua alimentação, sua atividade física, sua conexão espiritual também é muito importante. Uma das coisas essenciais, controle do estresse, muito bom. Então, assim, são vários pilares que são necessários para que a gente viva em equilíbrio. Hoje em dia, com tanta informação, o ser humano está assim, sendo bombardeado continuamente de agentes externos que oxidam, que degradam a nossa saúde física, mental e espiritual de uma maneira assim aterradora. Como é que a pessoa perde o equilíbrio? Então, eu peço para vocês, está muito acelerado, deu ruim, deu PT, pelo amor de Deus, pare tudo.
olhe para si mesmo, faça uma introspecção, veja o que está acontecendo, peça ajuda profissional. Os médicos estamos aqui para isso, os nutricionistas, os enfermeiros, que são os primeiros que têm aquele olhar muito aguçado. Todo mundo está aqui para te ajudar. Você não está sozinho. Você que está do outro lado de lá, você não está sozinho. É só falar, é só abrir a boca, que nós estamos aqui, vários profissionais esperando por você. Você e sua família, né? Porque o ideal é tratar todo mundo, né, gente? Bora? Isso aí, bora, Ritinha. Deixei falar que eu fico admirando, né? Eu fico Pois só. é, né? É tudo, né? Pois é, um aprendizado assim incrível. Gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Rita Tomás, sou nutricionista há 30 anos. E como a Martinha falou, a gente precisa realmente fazer esse autoexame. E as meninas novinhas, elas precisam também fazer o autoexame, porque tem muitos casos de meninas, de mulheres muito novas com câncer de mama. Então, às vezes, a pessoa acha que ela só vai ser acometida do câncer com mais idade. Existem casos de meninas, de mulheres novas com diagnóstico de câncer. Então, mulher, já tem que começar até antes de menstruar. Se já começou a ter seios, fazer o autoexame, ir no ginecologista, porque é muito importante o diagnóstico precoce. E assim, a Marta já falou de vários fatores que eles vão interferir, né, nesse genzinho que está lá, às vezes, quietinho. E a gente tem que se preocupar com fatores que podem aumentar a quantidade de radicais livres no nosso organismo. Porque a célula do câncer, ela tem uma quantidade muito grande de radicais livres. A gente oxida na respiração. E se a gente tem a poluição, tem cigarro, né, o fumo, bebida alcoólica, muita radiação solar. Então, tem vários fatores que vão influenciar. E a alimentação, ela tem uma intervenção, né, a intervenção nutricional, ela é muito importante, tanto para a gente se prevenir, quanto no processo de terapia do câncer. Então, assim, uma alimentação mais saudável vai contribuir para que a gente não gere tantos radicais livres, ou se a gente gerar, a gente conseguir combater esses radicais livres. Porque o radical livre ele modifica aquela célula ali. Então, ele vai fazer com que quanto mais radical livre, pior a pessoa fica. Então, é como se os antioxidantes, né, alimentos antioxidantes, né, são vitaminas, são minerais, são vários elementos que são antioxidantes e que estão na nossa alimentação, mas que existem suplementos também que a gente pode suplementar. Porque hoje a gente sabe que a nossa alimentação, infelizmente, quando chega na nossa mesa, não é uma alimentação totalmente saudável, por causa dos agrotóxicos, por causa Já de nem é várias mais coisas. alimento, né? Já nem é mais alimento. Pois é. Então, assim, existem muitos fatores que fazem com que o nosso alimento ele não chegue à mesa já com algumas coisas ali que pode ser prejudicial. Principalmente os alimentos industrializados, eles têm muitas coisas dentro deles, conservantes, várias coisas que também geram esses radicais livres. Então, dá preferência, estou falando de prevenção e estou falando de tratamento também. Dá preferências a alimentos como verduras, frutas, legumes, proteínas, elas são muito importantes para o tratamento. Dá preferência às carnes brancas, o feijão, ervilha, algumas sementes. Então, os macronutrientes, né, que o carboidrato, por exemplo,
o carboidrato com alto nível glicêmico, tipo arroz, pão, massas, eles também podem contribuir para gerar o câncer e para as pessoas que já têm o câncer, ele agravar. Então, a gente dá preferência aos carboidratos que têm um índice glicêmico menor, que são as frutas, os legumes, gordura também, gente, evitar alimentos, usar óleo na comida, margarina, isso tudo também vai contribuir. E um dos fatores, assim, preocupante também é a obesidade. Porque quando a gente está acima do peso, acontece um desequilíbrio energético. Esse desequilíbrio energético podem também ativar aquele gene que está ali quietinho, né? Está na dele e de repente pode ser ativado. Então, fazer exercício físico, cuidar muito bem da alimentação, evitar açúcar, gente. Açúcar é comida para a célula do câncer. Então, evitar doces, bolos, tudo assim que é muito maravilhoso. Mas a gente dá preferência às frutas, dá para fazer tantos doces, né? Eu tô num processo de emagrecimento, porque eu tô com problema de saúde, né? Tô com aquela bactéria H. pylori, aí deu esofagite, então eu tô tendo que fazer uma restrição alimentar. E aí eu tô agora comendo mais saudável. Olha, uma nutricionista que sabe tudo que tem que comer e eu, sabendo, não estava comendo, porque a comida é um vício. Então, quando você começa a comer errado, você precisa reprogramar o seu cérebro para comer o certo. E eu estava muito tempo comendo besteira. A gente começa despretensiosamente, comendo um docinho ali, um docinho aqui. Daqui a pouco a gente começa a aumentar a quantidade de doce. Aí começa a tomar refrigerante, refrigerante vicia. Então, um daqui a hábito, pouco né, você tá... Ritinho? É um hábito, então você tem que realmente reprogramar, mudar. E quando você muda, depois vira um hábito também, a alimentação saudável, né? O mesmo hábito que você tinha da alimentação ruim, você pode reprogramar e começar a comer saudável e depois, né, seu cérebro entender e você não ficar mais naquele loop, naquele ciclo ali de A alimentação gente ouve ruim. muito, a gente ouve muito assim, né, várias pessoas falando, tipo, você vai no supermercado, se o seu carrinho tiver, tipo, mais pacotinho, né, do que a comida in natura, quer dizer que você está comendo errado, é isso mesmo? Com certeza. E assim, Do que gente, abrir mais pacotinho, não tá o errado, né? pessoal Então, fala sabe qual é o assim, problema? dieta. Ritinha, o problema é que açúcar, os doces, eles são energia rápida. Energia que queima rápido. Então, você come uma bala, um chocolate suculento, delícia. Mas daqui a pouco você quer mais. Daqui a pouco tá com vontade de novo, e daqui a Te pouco mais e libera mais. endorfina, você fica feliz, você fica bem. Estamos na TPM, nossa, o chocolate, ele é bem bendito, só que é abençoado. Só que você quer mais e mais, porque você queima energia rápido. Já as gorduras, os lipídios, são gordura, energia mais lenta. Por isso que a nossa dieta tem que ser equilibrada. Então, por favor, você tem que tirar menos as comidas industrializadas, descascar mais, descasque mais legumes, mais frutas, que na brincadeira de estar preparando um alimento, você já pode ir mastigando, porque lembra que a digestão, ela começa desde o fato de fazer a compra. Quando você coloca os produtos na mesa e você tem 20 minutos para se sentir satisfeito. Então, se nesses 20 minutos você vai mastigando uma cenoura, você vai fazendo algum alimento natural mais adequado, você já vai usando os seus 20 minutos até se sentir satisfeito. Por isso que tem pessoas como os franceses que comem pequenas porções em pratinhos arrumadinhos, é para isso, para se sentir satisfeito sem precisar daquele prato de peão. Então, por isso a importância de você começar a digestão
com preparos na sua cabeça, sua saúde mental, desejando os alimentos que vai te fazer bem. Lembra que seu corpo é um templo precioso. Você vai colocar o que para dentro? São doces? São coisas que não prestam? Se seu investimento, sua saúde, você não pode se sabotar. E não pode fazer com isso com seu corpo. É igual o carro, né, o Martinho? O carro que a gente coloca um combustível ruim, ele nem demora muito para começar a dar defeito, né? Começa a dar ruim um monte de coisa, né? A bomba de combustível enguiça, vai entupindo todas as válvulas, é a mesma coisa com a gente. A gente acha que fazer uma dieta é caro. Gente, não é. Se você colocar 2 carrinhos, um carrinho com alimentação saudável, frutas, verduras, arroz integral, pão integral, e você colocar um carrinho com biscoito, com bolo, com bala, com alimentos industrializados, é muito mais caro. E os congeladinhos, esse aqui é mais rápido, mais prático. Cheio de sódio, cheio de conservante, alimentos naquelas embalagens de leite, né? Aquilo, imagina a quantidade de conservante que tem ali para o leite durar um tempão fora da geladeira. Do micro-ondas, olha, alerta. Não usar o micro-ondas em pote de plástico. Plástico em certa temperatura libera substâncias que são nocivas para a nossa saúde. Até o café, Marta, se botar o café quente naqueles copos de plástico, também é prejudicial, porque libera também toxinas que vão provocar o câncer. Então, gente, existem antioxidantes que a gente pode utilizar, vitamina C, vitamina A, que é um fotoprotetor, o resveratrol, que é um antioxidante hoje o mais usado no mundo. A gente tem várias pessoas, até da nossa equipe, pessoas que a gente está lidando diariamente, que estão em tratamento do câncer e que estão utilizando o resveratrol. E assim, quando a pessoa começa a fazer a quimioterapia, ela muitas vezes tem que parar a sessão, não pode dar continuidade porque a imunidade dela baixa muito, começam a baixar as taxas, então ela tem que recuperar as taxas para ela conseguir dar continuidade no tratamento. E aí a gente tem o resveratrol, para quem não conhece, se alguém puder escrever aí para as pessoas até pesquisarem sobre o resveratrol para entender, né, como que ele funciona. Como eu falei, o antioxidante, ele imagina um ferro cheio de ferrugem. Então, o antioxidante ele vai ser aquele produto que vai passar naquele ferro e vai tirar aquela ferrugem. Então, é o que acontece no nosso organismo. A gente ingerindo alimentos com antioxidante e a gente também suplementando, a gente vai conseguir limpar o nosso organismo desses radicais livres. E aí a gente vai... Oi, Martinho. Deixa eu falar uma coisa que você estava falando da quimioterapia, que eu acho muito válido e relevante, porque estamos falando de câncer. Toda vez que você faz quimioterapia ou radioterapia, quimioterapia são substâncias químicas que entram pela nossa veia, pela nossa boca, porque pode ser oral também, que destroem a célula do câncer. Mas lembrem que essas quimioterapias, elas não são específicas, ou seja, elas não vão direcionadas para aquela célula que perdeu o controle da replicação celular. Ela destrói essa célula, porque eu falo com meus pacientes, quimioterapia é como entrar uma bomba nuclear no corpo. Ele destrói as células malignas, mas ele também destrói as células boas do nosso corpo. Por isso que o cabelo cai, a unha quebra, a pele fica ruim. Por quê? Porque são estruturas do nosso órgão, do nosso corpo, que não são essenciais. Então, o corpo não vai gastar energia com o que não é essencial. Ele poupa, ele guarda energia para o que é importante. Então, toda vez que a pessoa faz quimioterapia, se nutre melhor, usa antioxidantes, usa resveratrol, que o resveratrol é um fitonutriente que as plantas produzem em quantidade intensa para se defender do fungo, da bactéria,
do vírus. Então, entre mais agressão, oxidação, poluição, agrotóxicos, as plantas têm a possibilidade de produzir mais resveratrol. Então, é uma autoproteção. Olha que interessante como é que a nossa natureza é maravilhosa e Deus ele é perfeito. Então, nós não temos, seres humanos, essa possibilidade de produzir transresveratrol ou resveratrol. Então, nós precisamos fazer um uso externo, precisamos fazer essa reposição. Nas uvas, na casca das uvas mais escuras, principalmente, se encontra. E nós temos... A maioria das frutas escuras, né? Mirtilo, amora, jabuticaba. As berries todas. Uvas Então, escuras. É uma coisa que eu ia perguntar a vocês, e obviamente, porque eu sei que tem muita gente que tem essa dúvida, porque eu já ouvi pessoas falando para mim, né? Tipo, então, mas aí eu como uva todo dia. Ah, mas eu chupo jabuticaba. Tem muito mais antioxidante, inclusive. Aí eu brinco que eu tenho uma jabuticaba aqui, né? E todo mundo fica vigiando a minha jabuticaba. O que eu entendo é que o nosso corpo, ele acaba, além dele não conseguir produzir uma quantidade suficiente, a gente também não consegue ingerir uma quantidade suficiente através da alimentação, por conta de tamanho de molécula, por conta do tanto que o nosso organismo vai absorver daquilo ali, o tanto que ele vai jogar fora também. E é por isso que a gente precisa de suplementação, não é isso? Porque senão a gente tem que chupar um pé de jabuticaba inteiro por dia, né? É igual o vinho, né? O médico fala assim, toma um cálice de vinho por dia que é bom para a saúde. Ele não fala por que é bom. O vinho tinto é bom por causa do resveratrol. Contei para vocês aí o segredo do vinho. É por causa do resveratrol que o médico manda tomar um cálice de vinho por dia. Por quê? Porque a uva, ela é amassada, né? Então vai casca, vai tudo. Porque o resveratrol, ele não está na parte de dentro, ele está na casca. Então, para você comer uva, tem que comer a uva com casca. Tem que ser os alimentos que você possa comer a casca, né? E para você ter uma quantidade é natura, seja o mais natural possível, exatamente. Isso. Para você conseguir combater radicais livres, para que você tenha uma bomba de resveratrol para realmente combater e para melhorar, né? E até para prevenir o câncer, melhorar, que eu falo, o estado como um todo, né? Como a Martinha falou, a quimioterapia, ela não vai só na célula de câncer, ela vai para o nosso corpo inteiro. Meu pai fez quimioterapia, ele teve leucemia, e quando a enfermeira foi aplicar no braço dele, caiu um pouquinho do líquido da quimioterapia no braço, fez uma queimadura de 2º grau. Então, do lado de fora, imagina o que não faz dentro da gente. Então, a gente precisa estar com o organismo mais fortalecido para que a gente consiga receber essa bomba, né, da quimioterapia. Então, o resveratrol, ele vai fortalecer o nosso organismo, vai aumentar a nossa imunidade, assim como faz com as plantas. É uma substância de defesa das plantas. Olha que incrível, Deus é maravilhoso, né? Então, ele criou uma substância que protege as plantas, os frutos, né? As frutas. E aí a gente, com muitos estudos, descobriu essa substância e a gente já tem, a gente inclusive tem um produto no mercado que é patenteado, exclusivo, que é o transresveratrol, que numa cápsula tem equivalente a 200 taças de vinho tinto. Então, olha que incrível, você realmente vai dar... Vem a bomba da quimioterapia, né? Aquela substância dentro do seu organismo, e aí você vai lá e combate, né, com os efeitos, né, dos danos da quimioterapia no nosso organismo. 200 cálices de vinho tinto sem álcool. Isso. Sem álcool. Imagina, toda vez quando você consome uma cápsula, você está entrando numa bolha de oxigênio poderosa. Isso que eu ia perguntar. Então, isso que eu ia perguntar para as duas.
Se eu usar direto, eu previno o câncer? Com certeza, com certeza. Tanto é que na China, aqui no Brasil, por conflito de interesse, não podemos falar de uma maneira aberta, mas na China, eles têm dosagem para prevenção e cura, tá? Então, por isso a importância do uso contínuo, a disciplina, né? A disciplina é tudo, né? Não, e tem que todos os outros fatores, né, gente? Então, você vai estar lá com uma bomba de antioxidante e tá fazendo um monte de besteira, comendo errado, né? Não Manda é adianta. igual a pessoa tá com a pressão alta, aí ela vai, toma o remédio para pressão, mas continua Enfia comendo o pé na sal. jaca. Enfia o pé na Continua jaca. comendo comida com sal, quer dizer, o organismo fica ali, né, brigando, não tem como. Então, a gente precisa de uma alimentação saudável, né, trocar aí esses alimentos, farinhas brancas, né, tudo que tem farinha branca, né, então, trocar pelo integral, as frutas, verduras, legumes são muito bem-vindas, de preferência alimentos crus, porque vão ter uma quantidade maior de fibra, e aí vai melhorar a parte intestinal, e a gente já descobriu que o intestino é o nosso segundo cérebro, então se a gente está ali com o intestino funcionando bem, nosso organismo vai funcionar melhor, e as fibras, elas corroboram para que nosso intestino funcione bem. Então, alimentos crus, evitar farinha branca, evitar alimentos gordurosos, alimentos industrializados, né? Tudo que está na caixinha e na latinha, evitem, E gente. refinado, né? E refinado, né? O que é refinado também, a gente passa por um processo muito... Laticínios, né? Produtos industrializados, tipo queijo amarelo, né? Requeijão. Requeijão é um veneno, gente. Tem tanta gordura ali no requeijão que se as pessoas soubessem, elas não. Suco de caixinha, pelo amor de Deus! Tem uma quantidade de açúcar absurda dentro do suco. Pega a frutinha, bate no liquidificador e toma a frutinha e faz o seu suquinho. Então, assim, dá pra gente fazer várias coisas. A gente tá assim, né? Porque a gente pode cair aqui a qualquer momento. Então, vamos ver se alguém tá aqui e que pode... Se alguém quer fazer alguma pergunta, né? Para vocês responderem antes que a gente caia aqui, né? Porque a gente vai ter que encerrar para a gente conseguir gravar realmente e deixar essa live disponibilizada para a galera. Alguém aí, gente, tem alguma pergunta para fazer? Pode colocar aqui no chat pra gente. Quem tá Deixa eu falar uma coisa rapidinha. Semana que vem, a gente vai trazer algumas pessoas para darem depoimento, falando, né? Algumas pessoas que tiveram câncer ou estão com câncer, fazendo tratamento, para dar o depoimento. E aí, quem estiver assistindo a live, sentindo um coração de querer contribuir e contar a sua história, manda uma mensagem para mim, ou para Renata, ou para Márcia. E a gente chama no dia da live, a gente vai chamar para poder compartilhar a história, né? Isso. Como que foi o diagnóstico. É bem interessante. Quem tiver aqui no ao vivo ou tá ouvindo a gravação, já sabe que na segunda-feira que vem a gente vai fazer a mesma coisa e pode convidar essas pessoas para poder fazer parte, né? Para ajudar aí a ter mais experiências, né? Cada um impactam e conectam, né, Rê? Então, é muito bom a gente ouvir. Às vezes, pessoas tiveram um diagnóstico precoce, outras já tiveram um diagnóstico tardio. Então, é interessante falar e às vezes, não fazia o toque, o exame, não ia no ginecologista. Então, assim, quem puder contribuir vai ajudar muitas mulheres. E você estava falando assim, antigamente parecia que tinha menos, tinha mais casos, né? Essa questão do Outubro Rosa, das pessoas falarem mais, né, sobre... Ajudou muito, né? Sobre o diagnóstico mesmo, sobre a prevenção. Então, essa informação, né? A gente
E é por isso que eu falo, informação ela tem que ser compartilhada, né? Eu tenho Isso uma aí. informação, a Renata tem outra informação, eu passo a minha para ela passa a dela para mim, a gente já tem duas. Martinha tem a dela, compartilha com a gente já tem três. Então, a gente Exatamente. precisa compartilhar conhecimento, informação. Então, assim, essa live veio do coração da Renata e a gente abraçou isso porque realmente a gente precisa falar. Quanto mais a gente falar, né, a internet ela tem o poder de alcançar tantas pessoas. Então, quanto mais a gente fala, mais a gente alcança as pessoas. E eu tenho certeza que os depoimentos, né, na segunda-feira que vem, vão impactar muito mais, né? Porque, de repente, alguém se conecta com a história de alguém que passou, está passando. Então... Ou vai ganhar força, né? Aquela pessoa que está passando e está sem força para, né, para continuar, para entender e realmente seguir adiante, fazendo o que precisa ser feito, vai ouvir, vai se, né, vai se fortalecer aí também. É isso aí. Com certeza. E aí, galera? E aí, alguém com alguma pergunta? Eu acho que a Fabiana botou uma coisa. É riquíssima, que a Marta botou aqui. De preferência, as frutas frescas, né? As frutas frescas, elas são mais ricas, né? Então, preferir as frutas frescas. É isso, pessoal. O que mais? Alguém perguntando? Clarinha falou que odeia, que não gosta, odeia não, que não gosta de requeijão, ainda bem. Ainda bem. A gente não odeia quase nada, né? Pois é. Esse que é o problema. Não, gente, olha só, eu com essa reeducação alimentar, é incrível, sim, porque quando a gente tem receitas interessantes, fica tudo mais fácil. Eu fui no aniversário essa semana do meu sobrinho e eu fiz beijinho fit. Por quê? Porque eu sabia que eu ia chegar lá e ia ter um monte de doce e eu ia querer comer. E eu falei, não posso. Não, então eu levei e matei a vontade. Então, a gente aqui está falando, lógico, né, do câncer de mama, outubro rosa e tal. Mas se a gente for pensar em tudo que a gente falou aqui, serve para qualquer outra coisa da vida, né? Não é só para prevenir o câncer ou qualquer coisa que a gente esteja falando aqui relacionada ao câncer. Foi o que a Martinha falou. Os 364, né? 364 não, né? Porque são 30 dias que as pessoas ficam aqui, né? falando sobre esse assunto. Mas os outros dias todos do ano, a gente precisa continuar se cuidando, se olhando e tendo essa atenção né, maior. A gente deixa para segundo plano, né, a nossa saúde, o nosso bem-estar. A gente não dorme direito, a gente está sempre estressado, a gente está sempre em função de casa, de filho e tal. E as mulheres, principalmente, elas não se olham. Então, o que eu venho percebendo também muito, né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a gente acaba vendo muito isso, né? As mulheres, elas acabam não se olhando. Elas não param para aquele momento, preciso respirar, preciso meditar, preciso orar, preciso fazer qualquer coisa, preciso ir fazer uma unha, fazer um cabelo, tudo vai envolver essa questão da gente estar bem. E se é autoestima, a gente vai ficar bem. Então, assim, eu sempre falo pra gente, nada é só por estética, nada é só pela saúde, tudo, é um conjunto de coisas, entendeu? E a gente precisa começar a se olhar mais para que realmente as coisas possam começar a melhorar para nós mulheres, né? Nesse sentido, porque a gente carrega o mundo nas costas, né? Então, assim, e aí eu acho que tudo que a gente falou aqui tem a ver com essa questão do dia a dia, do bem-estar no geral. Não é só para evitar o câncer, né? É para, né, ou prevenir o câncer. Essas coisas provocam um desequilíbrio energético, né? Então, esse desequilíbrio energético causa, não é só o câncer, como a Renata falou, são outras doenças, diabetes, problemas cardiovasculares, várias doenças, a depressão, né? A ansiedade, isso tudo gera tanta coisa dentro da gente, tanto radical livre, né? Então, tudo, a gente tem que que você está falando e que a gente falou hoje tem a ver com as doenças inflamatórias, que na verdade são praticamente todas. E que a gente acaba evitando se a gente fizer tudo isso que a gente está falando aqui, né? Não só
procurar o médico só quando está doente, né? Aquelas coisas que a gente costuma fazer, a gente só corre para o médico quando está Cuidar com a dor de muito da garganta. alimentação, gente. Como Tudo, Marta né? falou, tudo vem pela boca, né? Então, se a você gente tá, cuida da você tá com esse alimentação. processo de emagrecimento. Eu sou magrinha, mas o meu histórico é dessa questão, né? Alimentar, intestino e tal. Então, assim, eu tô agora nesse processo. É uma decisão. Eu tive que tomar essa decisão ontem. Eu tomei uma decisão, falei, não vou comer coisas nem com glúten, nem com lactose. Eu preciso fazer esse teste. Por quê? Porque chega uma hora que você tem que tomar uma decisão. Não estou me sentindo bem, eu não quero mais me sentir mal. Quero dormir melhor, quero não sentir dor. E para né? gente que tem doença já autoimune, né? Elas por si só já causam inflamações no nosso organismo. Né? Então, a gente que tem doença autoimune é aí mesmo que tem que se cuidar. Exatamente. Se alimentar. Porque senão a gente está ali daqui a pouco ali, ó, pertinho da coisa acontecer. Não é mole, não, Ele passa de 50 anos, menopausa, doença autoimune. E a alimentação, gente, claro que tem que procurar um nutricionista, não é fazer de qualquer jeito, né? Tem que fazer uma dieta balanceada, mas já tendo a consciência de que trocando esses alimentos já vai estar fazendo uma alimentação saudável. Mas para quem tem para quem tem uma patologia, tem que procurar um profissional, porque ele vai equilibrar a dieta de acordo com cada caso. Dieta é individual, né? A entrar na internet, pegar lá uma dieta, eu vou fazer uma dieta de 1000 calorias, tem um monte na internet. Não é assim. Por exemplo, eu tenho alimentos que eu não posso comer, minha prolactina está alta. Eu estava comendo aveia pra caramba, aí eu tive que diminuir a aveia. E a aveia é bom para o intestino porque contém muita fibra. Então, assim, tem que adequar, tem que fazer uma dieta balanceada, mas com um profissional orientando, né? Nessa aí, fazendo para aquela pessoa, né? O que vai ser bom para uma patologia vai ser ruim para outra, né? Exatamente. O que de repente vai ser bom para a prolactina, não vai ser bom para o meu estômago que eu estou fazendo tratamento. Então, assim, tem que olhar como um todo, mas com o auxílio, no caso do médico, né, que vai dar o diagnóstico, vai medicar, e do nutricionista para orientar na dieta. Realmente, a gente deve estar quase caindo, né? Vamos fazer uma foto antes da gente cair? Sim, vai. Deixa eu desativar aqui os comentários. Faz. 1, 2, 3 e... Lindas! X! Lindas e rosas e pink. Tudo na vida é equilíbrio. Esmalte rosa, blusa rosa. Nem 8 nem 80. Então, por favor, tudo na vida. Você pode desfrutar de algo, curtir alguns prazeres. Tudo, nada sem excesso. Tudo no equilíbrio. Então, por favor, cuide-se, ame-se, toque-se, faça o autoexame, converse com as amigas, não guarde informação. Isso é outra coisa. As pessoas que não falam, que ficam guardando sentimentos e sensações, tem que exteriorizar. Mágoa. Tem que falar para que esses sentimentos não se materializem e não apareçam no seu corpo através da somatização de eventos clínicos, porque você não fala. Então, fale, converse, seja feliz. Existem muitos casos de pessoas que tiveram... Meu pai apresentou o câncer, ele sempre foi doador, doava sangue de 6 em 6 meses, e ele descobriu um câncer depois de um assalto que ele sofreu. Então, aquele estresse, né, do assalto ativou aquela célula que estava lá adormecida. E assim, rancor, mágoa, quantas pessoas, problemas às vezes, sentimentais, emocionais, quantos casos a gente sabe de pessoas que desenvolveram câncer após passar por alguma coisa, algum trauma, né, algum problema de pessoas, né? Perda de familiar, né? É isso. Falamos juntinho. Então vamos encerrar, gente. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Pra gente encerrar nossa live?
Eu acho que não tem pergunta aqui, não. Ó, tem a... Ai, a Eivis, linda! Também outra médica aqui, ó. Lindas! Próximo mês matamos Maravilhosa. a A gente vai saudade, se com ver mês que vem, certeza. né? A gente vai se ver mês que vem, né? Com certeza. É isso, Então, gente, gente, a ó. gente aguarda vocês com relação à história. Quem quiser compartilhar Isso. a história, manda mensagem pra gente. Se tiver qualquer dúvida, pode colocar também nos comentários que a gente vai tirando as Isso. dúvidas. Final de semana a gente já vai colocar aqui a divulgação da próxima live, para vocês também poderem convidar essas pessoas, né? E- Linda, linda você. Beijo grande, boa noite. E é isso, pessoal. Então, até semana que vem, tá? Tchau, Espero que gente. vocês tenham Obrigada aí por gostado, né? vocês terem nos ouvido. Beijo, meninas. Beijo. Lindas. Tchau.